No artigo 150, inciso 6 da Constituição, nós encontramos as principais imunidades tributárias. As imunidades tributárias estão espalhadas pela Constituição, né? Diversas são as imunidades que existem no nosso sistema tributário, mas o núcleo com as 5 principais imunidades está no artigo 150, inciso 6 da Constituição. E no 150, inciso 6, nós vamos encontrar as imunidades de impostos. Imunidades de impostos. Preste bem atenção. Impostos sobre patrimônio, impostos sobre renda, impostos sobre serviços dos entes federados na linha A, templos religiosos na linha B, imunidade subjetiva na linha C, na linha D, imunidade dos livros, na linha E, a imunidade musical. Mas é importante lembrar que imunidade é toda hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada, lembre-se disso. Imunidade é toda hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada. É toda hipótese de não incidência prevista no corpo da Constituição. Imunidade é toda hipótese de não incidência prevista no corpo da Constituição. A primeira imunidade, que está na linha A, é a imunidade recíproca. Imunidade recíproca. A imunidade recíproca impede a incidência de impostos sobre patrimônio, renda e serviços entre os entes federados. Muito cuidado! A imunidade recíproca impede a incidência de impostos sobre patrimônio, renda e serviços entre os entes federados. A imunidade recíproca, então, ela vai proteger, o seu objetivo é proteger os entes federados da incidência dos impostos sobre patrimônio, renda e serviços. A imunidade recíproca não abrange taxas, não abrange contribuições de melhoria, não abrange contribuições sociais. Ela abrange somente impostos, ok? Somente impostos. Só um adendo muito importante aqui, que você precisa lembrar, e por favor, muito cuidado com isso, tá? A contribuição de melhoria, ela não incide sobre imóvel público. Não se trata de uma imunidade, se trata pura e simplesmente de uma hipótese de não incidência. Se trata pura e simplesmente de uma hipótese de não incidência. Não estamos diante de uma imunidade, ok? Qual é a diferença? Imunidade é a não incidência constitucionalmente qualificada e não incidência é pura e simplesmente uma hipótese que está fora da hipótese de incidência do tributo. É uma situação que está fora da hipótese de incidência do tributo. Tá bom? Então a imunidade recíproca impede a incidência de impostos sobre patrimônio, renda e serviços entre os entes federados. É por essa imunidade que a União não pode cobrar imposto de renda de municípios, que o município não pode cobrar IPTU dos estados, que os estados não podem cobrar IPVA da União, dos municípios. Ok? Essa imunidade só abrange os impostos sobre patrimônio, renda e serviços. A lógica é muito clara, né, gente? Você não pode ter a incidência de imposto entre os entes federados, porque o imposto ele vai buscar, primeiro, uma geração de riqueza, né? E ente federado não gera riqueza. Não é a lógica do sistema um ente federado gerar riqueza, né? Então, você evita que o ente federado entre em guerra com o outro, que use o direito tributário para fazer mal ao outro ente federado, para gerar guerra política. Ou seja, a lógica da imunidade recíproca é exatamente você evitar que os entes federados eles guerreiem entre si, cobrando impostos entre si, né? Gerando prejuízos entre si. Essa imunidade ela se estende às fundações e autarquias criadas e mantidas pelo poder público. Atenção! Essa imunidade se estende às fundações e autarquias criadas e mantidas pelo poder público. Então, muito cuidado com isso. Fundações e autarquias criadas e mantidas pelo poder público. Não é Fundação Xuxa Meneghel, Fundação Roberto Marinho, fundações públicas, ok? Se a fundação é pública, a imunidade a ela se aplica. Se a fundação é pública, a imunidade a ela se aplica, tá bom? Então, fundações e autarquias criadas e mantidas pelo poder público. E é interessante porque a reforma tributária também passou por aqui. O artigo 150 da Constituição, ele sofreu com a reforma tributária
Por quê? Porque o parágrafo 2º do artigo 150, que prevê a extensão da imunidade às fundações e autarquias, foi alterado para incluir também a empresa pública de Correios e Telégrafos. Ah, Gabriel, mas a ECT já era imune. Já era imune, eu concordo. Mas deixa eu explicar isso melhor. O parágrafo 3º do artigo 150 sempre vedou e continua vedando a imunidade para quem explora a atividade econômica. Então, empresas públicas e sociedades de economia mista sempre ficaram de fora da imunidade tributária. Mesmo porque, se elas fossem imunes, isso violaria o princípio da livre concorrência. Afinal de contas, todo mundo tem o direito, ou melhor, a livre concorrência é uma garantia do cidadão, para que não haja um monopólio, para que todas as pessoas possam ter uma concorrência. E a concorrência é salutar para a economia. Então, a imunidade sempre foi vedada para aqueles que explorassem a atividade econômica para garantir a livre concorrência. Até que a primeira empresa pública a pedir a imunidade foram os Correios. Os Correios foram até o STF e falaram: "Oi, STF, então, eu sou aqui os Correios, eu presto serviço essencial mediante monopólio, então eu quero imunidade." O STF estendeu a imunidade para os Correios. E aí não parou de estender, né? Estendeu para os Correios, por causa da Moeda, Infraero, enfim, diversas foram as empresas que ganharam a imunidade tributária pelo STF. Só que isso era jurisprudência. Agora não. Agora está no texto da Constituição. Os Correios, e somente os Correios e Infraero, não está nesse bolo não, hein? Infraero ainda é só jurisprudência. Os Correios têm imunidade tributária por força do parágrafo 2º do artigo 150. Atenção! Ok? Então hoje são imunes a administração direta, a sociedade de economia mista e empresa pública não são imunes, com ressalva dos Correios, somente dos Correios, pelo texto constitucional. E além disso, as fundações e autarquias criadas e mantidas pelo poder público, beleza? No tocante às empresas públicas que ganharam por decisão judicial, a decisão está mantida. É importante lembrar do tema 508 da repercussão geral. Tema 508 da repercussão geral. A empresa pública, ou melhor, a sociedade de economia mista, no caso do 508, a sociedade de economia mista, ela somente será imune se o seu objetivo não for remunerar os sócios, tá? O caso concreto do tema 508 foi a Sabesp, a Companhia de Água e Esgoto de São Paulo, saneamento básico, né, de São Paulo, que tem ações na Bolsa, que presta serviço essencial, mediante monopólio, porém tem ações na Bolsa e busca remunerar o sócio. O STF então entendeu o seguinte: espera aí, Sabesp, apesar de prestar serviço essencial, apesar de ser monopólio, o seu objetivo é remunerar o sócio e imunidade nenhuma tem como objetivo enriquecer ninguém. Então, Sabesp, você não tem imunidade tributária. Anote o tema 508 da repercussão geral, que é extremamente importante. Anote o tema 508 da repercussão geral, que é extremamente importante. Beleza, galera? Joinha? Então prestem bastante atenção no que eu vou te falar aqui, hein? Muitíssima atenção no que eu vou te falar aqui, porque isso é extremamente importante. Extremamente importante. Imunidade recíproca abrange a administração direta, fundações e autarquias criadas e mantidas pelo poder público e Correios. Não abrange empresa pública e não abrange sociedade de economia mista, a não ser que elas prestem serviço essencial mediante monopólio. E ainda assim, não podem remunerar o sócio para que tenham imunidade. Ok? Bom, se o imóvel é do particular e está alugado para o ente público, não tem imunidade, porque o particular que tem que pagar o imposto, não é o ente público. E se for o contrário, se o imóvel for público e estiver alugado ao particular, e o particular esteja explorando a atividade econômica, também não haverá a aplicação da imunidade tributária. Também não haverá a aplicação da imunidade tributária. Gabriel, e a súmula vinculante 52? A súmula vinculante 52 do STF, ela se aplica às alíneas B e C da Constituição e não à alínea A. Então, o imóvel público alugado ao particular que explora atividade econômica incide IPTU, não se estendendo a ele a imunidade tributária. Não se estendendo a ele a imunidade tributária, não se aplicando a súmula vinculante 52 do STF, ok? Não se aplicando a súmula vinculante 52 do nosso querido STF. Tamo junto, pessoal? Beleza? Então essa é a imunidade recíproca, importantíssima para o direito tributário brasileiro, porque é ela que protege o pacto federativo. Federativo. Cuidado, hein?